Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Converso hoje sobre inovação aberta com Rico Araújo, diretor de inovação do Unilab da Uni Incorporadora. Tudo certo, Rico? Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui, trazendo um pouco da nossa experiência e aprender também com essa troca que a gente pode fazer através do seu canal. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E também está aqui conosco o Felipe Lima, proprietário da Inbuilt. Tudo certo, Felipe? Ei, tudo bem? Obrigado também pelo convite. Feliz de estar aqui e vamos embora. Muito obrigado, Felipe. Rico, para a gente começar, o que é o Unilab? Unilab é um espaço físico dentro da Uni Incorporadora. A gente tem uma área mesmo de inovação aqui dentro, mas eu digo que ele é um vetor de inovação. Nosso propósito é contaminar no sentido positivo da palavra, né? A gente está num momento em que o mundo todo está falando de contaminação por um lado não tão bom, mas a contaminação da inovação dentro de uma empresa ela é essencial, né? Ela é necessária. Hoje a gente fala muito sobre a transformação digital e o processo da transformação digital depende de pessoas que assumam esse projeto, né? E a gente, lógico, traz tecnologias, mas a gente desenvolve também no Lab algumas novas experiências, por isso é um Lab, não é um hub, né, de conexão simplesmente. E aqui, além do desenvolvimento então de novas soluções, dessa contaminação da inovação em outras áreas, acelerando a transformação digital, a gente faz a inovação aberta também. Então, a gente tem aí startups das quais a gente aproxima de acordo com alguns interesses nossos ou de necessidades presentes. E a gente, por exemplo, a gente tem o Innovation Day, um desafio que esse ano a gente lançou para o mercado e que atraiu diversas startups e o processo da inovação aberta como um hub, então, de conexão também se dá aqui passando pelo Unilab. Esse é o nosso papel. E que tipo de projetos vocês já fizeram aí no Unilab, assim por conta de vocês, ou então nesse modelo de inovação aberta com startups e com outras empresas? Bom, aqui no Lab a gente tem projetos que vão desde a mudança de alguns modelos de operação. Então, por exemplo, né, a entrada da pandemia, que nos fez trabalhar todos em home office, fez com que a gente identificasse como estavam os processos de gestão das tarefas e, com isso, foi legal a gente adotar ferramentas, por exemplo, como o Trello, que passaram a fazer parte do dia a dia dos times para a gente conseguir, à distância, manter esse controle de gestão de tarefas. Então, desde essa etapa de apoiar os times com tecnologias que otimizem processos e acabam também mudando um pouco até o formato, a forma como eles trabalham, a gente desenvolveu durante o ano uma série de melhorias, trazendo novas tecnologias, muita coisa voltada para a jornada do cliente, uma vez que isso tudo tinha que ser à distância. A empresa já estava muito bem estruturada, a gente fechou o escritório num dia, no outro dia todo mundo seguia trabalhando, porque a gente já vinha com servidores e acessos remotos como padrão dentro da empresa para times que precisavam em reuniões externos, atendendo clientes, em lançamentos, etc., para que todo mundo pudesse estar conectado. Então, só expandiu para quem ainda não usava essa solução e a gente seguiu usando o nosso servidor, nossos arquivos e tudo que a gente fazia. Da área de inovação saíram mudanças importantes, a gente implantou uma loja virtual da Uni, que permite que a pessoa faça uma reserva online. Então, a gente facilitou o processo do cliente não só ver a unidade no nosso portal, mas ele entrar ali nas informações dessa unidade e saber questões de valor e entender que ele pode, dependendo do projeto que a Uni tem, fazer um investimento ali em ter o seu próprio espaço, ter o seu imóvel, ou usá-lo, inclusive, como investimento, como tem acontecido muito também, né? Os projetos de estúdios, tanto quanto apartamentos de tamanhos maiores, todos eles têm também investidores que compram.
A gente, para facilitar a comunicação com esse cliente, que então acessa esses canais e conversa com a gente até então de formas tradicionais, a gente pensou na implantação então de canais, de novos canais. Então a gente estruturou um FAQ inicialmente, uma área de dúvidas e perguntas, onde a gente pudesse trazer as dúvidas mais frequentes para facilitar isso, né, do cliente que à distância quisesse entender um pouco mais. São mais de 150 páginas de conteúdo que a gente levou de tudo que a gente cria de conteúdo aqui para o nosso cliente. Em seguida, a gente implantou um chatbot, uma tecnologia com inteligência artificial atrelada, vinculada ao IBM Watson, que faz o entendimento do que o cliente está buscando, não só o cliente, né? Às vezes, ali tem um candidato procurando uma vaga, por exemplo. Então, dependendo da pergunta da pessoa, se tem uma vaga, se tem um empreendimento, como que vai ser a entrega de chaves. Todas essas perguntas a gente vai alimentando a plataforma de inteligência artificial com variações possíveis e ela começa a construir suas próprias variações e começa a dar as respostas cada vez mais assertivas. Então, foi uma experiência muito bacana. A gente também implantou 100% aqui dentro, uma vez que a gente queria acelerar e trazer isso já como uma facilidade para quem tentasse entender um pouco mais dos nossos empreendimentos ou precisasse mesmo de suporte. Enfim, a gente trouxe, além dessas tecnologias, projetos importantes de pesquisa. Então, a gente fez uma série de análises com os times, de melhorias, a jornada do cliente inteira, a gente reviu durante o ano, como que a gente podia melhorar isso, deixar isso com materiais que facilitassem que o cliente acessasse também à distância. Então, a gente hoje tem processo de onboarding bem definido. Quando o cliente entra, ele recebe todas as informações, material que ele pode acessar, visualizar e baixar. Isso também a gente replica como um material impresso mais resumido para os estandes de venda, que fazem uma introdução, e ele pode, então, através de QR Code, etc., acessar o material mais completo. Então, são várias frentes, tá vendo? A gente vai desde a jornada do cliente, experiências do time, a melhorias de produto. Então, né, a gente fala de site, mas de produto mesmo. Estou falando de implantação de novas tecnologias nos prédios, uso de processos digitais para acesso às plantas, por exemplo, reduzindo drasticamente o consumo de papel, a necessidade de você ficar andando pelo prédio e descobrir onde está aquela planta que você precisava, né? Você está no térreo e tem que ir lá no sexto andar para ver a planta, isso acabou. E, além disso, gera também um valor muito grande para o negócio do ponto de vista de correção de falhas, porque se você atualiza uma mudança que há no projeto, que todo projeto vai sofrendo mudanças à medida que vai tendo a evolução da construção. São pequenas mudanças que são importantes por conta de questões que surgem no processo construtivo mesmo. Mas essas evoluções, se você não tem um material atualizado na mão, você pode concluir uma unidade com um erro, por exemplo, de uma tomada instalada num lugar errado, de uma tubulação passando por um lugar que tinha sido definido de trocar de lugar, a prumada passar por um outro lugar, por conta de uma decisão futura. Vamos supor, você tem que passar um ar-condicionado e isso está criando algum conflito com o que foi projetado inicialmente de uma tubulação hidráulica, né? Então, você faz isso durante o processo de obra. Isso vem reduzindo muito, né, com o processo de uso dessas novas tecnologias que a gente fala no canteiro e interno também, né? O processo mesmo de aproximação com as startups que a gente faz, tem a Inbuilt, que está aí com a gente nesse papo hoje, e essa empresa ela tem uma solução que se usa tudo que a gente traz já de tecnologia pronta, ela consegue garantir que o processo seja muito bem seguido também durante a obra, além de facilitar para o cliente, né? Você tem uma compatibilidade maior se você quiser conferir usando esse aplicativo, essa solução. E a grande importância de usar tudo isso que a gente buscou é o processo de aceleração, né? A gente conseguir trazer, de fato, maior assertividade, produtos melhores, um time mais integrado, redução de custos por processos que às vezes são repetitivos e a gente automatiza, e trazer principalmente para o cliente um produto cada vez mais avançado, né? Como
o uso de aplicativos, por exemplo. A gente está desenvolvendo o nosso aplicativo da Uni. Esse ano é um ano que a gente lança o nosso aplicativo que vai dar acesso ao cliente a diversas informações que antes eram só através de canais solicitando diretamente para a área. Então, aproveitando esse gancho, Felipe, o que vocês fazem na Inbuilt e o que vocês estão fazendo com a Uni atualmente? A Inbuilt tem um propósito bem claro, tá? Nós estamos no final da cadeia de todo o processo, então nós inserimos, através de uma aplicação desenvolvida por nós, a gente usa realidade aumentada ou realidade mista, que algumas pessoas chamam, né? Então, a gente pega as informações de projeto, hidráulica, elétrica, estrutura, e projeta isso no mundo real, no celular do usuário. E a pessoa, então, o objetivo é atender uma pessoa, um comprador, tá? Que vai ser uma pessoa leiga. A gente parte do princípio que é um leigo em termos de construção civil. Então, eu não vou colocar o projeto técnico na frente dela, eu vou colocar em 3D na parede, ela vai conseguir entender, aqui é um conduíte, aqui tem uma tubulação de água, aqui tem uma tubulação de gás, esgoto e assim por diante. Então, ela vai conseguir, usando o nosso aplicativo, ter tomadas de soluções melhores, tomadas de decisão, perdão, vão ser mais assertivas, né? Então, a pessoa pode querer desde fazer uma reforma grande no apartamento ou só colocar uma prateleira, né? Eu posso furar aqui sem comprometer uma tubulação? Então, a ideia básica da Inbuilt é essa. E essa solução vocês já tinham? Vocês desenvolveram para a Uni? Como é que foi, Felipe? A Inbuilt ela começou a ser desenvolvida final de 2017, início de 2018. Então, era uma ideia no começo. Nós passamos por um processo de validação. Então, como que a gente, mostrando para as pessoas, entendendo a melhor maneira de se fazer isso, chegamos em um MVP, né? Então, era uma realidade aumentada com base em QR Code, na época, e fizemos o teste e ficou uma porcaria, ficou ruim, porque o QR Code não funcionava, a instabilidade era muito grande, a realidade aumentada ainda, um foco muito voltado para marketing, para jogos, para entretenimento. Sim. Então, a gente, poxa, como que a gente leva isso? Porque a construção civil você precisa de precisão, né? Eu preciso das coisas do tamanho que elas são efetivamente, eu preciso que isso fique estável. E aí eu fiz contato com a Uni e eles acharam super interessante a ideia, a gente começou a conversar e aí logo de cara eles disponibilizaram obras assim para poder, Felipe, testa lá na minha obra, fica à vontade, cartão verde. Pô, a gente foi lá, testou, tiramos medida, pegamos um projeto, faz teste, e aí chegamos em um produto, que é o que nós temos hoje, que é um produto sem o uso do QR Code. Nós codificamos direto dentro do chipset do celular, então é um código totalmente nosso, e que ele proporciona essa leitura do ambiente e uma interação muito mais estabilizada e precisa. E quando a gente chegou nisso, aí a Uni achou super legal, a gente fechou um contrato de um empreendimento, começamos a trabalhar junto e deu uma sinergia bacana, porque todo momento a Inbuilt tem essa coisa assim, ouvir o cliente, né? Então eu tenho o cliente e o consumidor, né? Então eu tenho o cliente, as incorporadoras e construtoras, e eu tenho quem consome no final da cadeia, que é o cliente da incorporadora, o comprador do apartamento, né? Então, eu posso dizer que eu tenho dois perfis de personas aí, né? E então, sempre ouvindo muito, Felipe, eu acho que isso é legal, aquilo é bacana, eu gostaria de ter isso, tal. Então, houve uma sinergia muito grande, não só no negócio, mas acho que na maneira de se conduzir as coisas de uma maneira aberta, direta. E então, aí a Uni veio com um convite e falou, Felipe, nós queremos investir na Inbuilt. E foi assim que chegamos nisso, né? E a partir desse investimento, aí até então eu estava fazendo com o meu capital próprio, né? Então você tem um ritmo, né? Um pouco bem mais lento. A partir do momento que entra o investimento, você fala, opa, aí você começa a investir em tecnologia, banco de dados, contrata pessoal. E aí foi muito importante, é muito interessante isso, porque hoje a gente tem já uma estrutura que ela foi montada, ainda está sendo, vamos dizer assim, montada. Estamos já com várias unidades funcionando, mas estamos ainda acertando alguns pontinhos, né?
e com a Iuni sempre do nosso lado, né? Eu tenho uma dúvida, Rico, o que você acha disso? Ligo para ele, ligo para a diretoria também, de engenharia, falo com o pessoal da coordenação de obras, CRM. Então, é mais do que você ter, né, um investimento financeiro e ter um cara falando, vou botar uma grana, agora, daqui X meses quero o resultado. E vai. Aí você sai que nem um maluco correndo. Não. A todo momento, desde o início, andando junto, conversando junto, trocando ideia, compartilhando dificuldades, compartilhando acertos e erros. Felipe, e hoje, depois desse investimento, a solução ela é exclusiva para a Iuni? Como que vocês vão estão atuando no mercado? Renato, desde os primeiros momentos que a gente conversou sobre esse investimento, sobre essa aceleração, e realmente foi uma coisa que eu pensei, né? Eu falei, poxa vida, a gente vem com uma solução dessa, que ela vem logo de cara, assim, a gente tem os conceitos de disrupção e inovação, às vezes eles dão um pouco uma misturada, né? Eu falei, poxa, a gente está vindo com uma disrupção muito grande, né? E será que a gente deixa? Eu tive essa preocupação, mas foi assim, desde o começo, eles falaram, Felipe, essa é uma solução para o mercado. É bem o que o Rico falou, né? A ideia é ser um vetor de inovação, é catalisar as operações digitais na construção civil, que é um setor tão sucateado em termos de tecnologia no Brasil, né? Porque é uma solução assim que todo mundo passa por esse problema na hora de, você falou, pendurar uma prateleira, colocar um quadro na parede. Todo mundo tem uma história. Você fica se perguntando, será que eu vou poder fazer um furo aqui, né? E daí, assim, é bastante tecnologia, mas é uma coisa que está no dia a dia de qualquer pessoa, né? Exatamente. Interessante, já aproveitando para complementar aí a apresentação do Felipe, só com um comentário que eu acho construtivo. O Felipe ele é um ótimo empreendedor, né? O profissional que resolve que ele profissionalmente ele quer empreender, ele de cara ele já é duas coisas, né? Um sonhador e um doido, né? Porque a pessoa ela não sabe o destino, não tem garantia nenhuma daquele sucesso, então ele está sonhando e acreditando muito, mas a gente sabe a dificuldade de se empreender no país, né? A gente não tem nenhum projeto de grandes incentivos, etc., para desenvolvimento de pequenas empresas, startups e tal, facilitando isso, né? A gente sabe que o empreendedor, como o Felipe, que aposta em algo que ele quer mostrar para o mercado, que o mercado nunca viu e que não conhece, que é de fato disruptivo, é algo que você tem que acreditar muito e tem que, de fato, ser algo muito disruptivo e que transforme para muito melhor, lógico, os processos. E é o que o Felipe trouxe, né, Felipe? Então, acho que esse processo aí da gente estar junto é por isso, é porque a gente acredita, a gente sabe que a solução dele, ela realmente traz para o cliente uma super experiência, né? Porque com o seu celular você olha através do seu celular, usando a câmera do seu celular, você vê o seu imóvel. Só que ela mescla com a imagem das tubulações. Então, é isso, né? Meu receio de furar uma parede, meu receio de fazer uma reforma e, de repente, quebrar uma área. Será que aquilo ali vai gerar uma complicação ou não? Quantos não foram os que já tiveram um problema sério ou que já tiveram todo um sistema de água ou gás de um prédio bloqueado por conta de uma reforma, né? E é essa solução que o Felipe traz, a possibilidade de você ver uma coisa que não se vê normalmente. Então, o Felipe, ele realmente é um empreendedor que trouxe algo completamente disruptivo, tanto que foi extremamente assediado pelo mercado, e é o que a gente queria, né? Essa restrição que você colocou, que você perguntou, né, se a gente trabalharia restringindo apenas para a Iuni, de forma alguma. Não se faz inovação querendo ser dono daquilo exclusivamente, até porque o Felipe, por si, vai aprender muito com as experiências de outros empreendimentos e trazer isso para a gente também. A gente é um cliente. Certo. E, Rico, quando você falou sobre as iniciativas, né? Você falou sobre uma digitalização acelerada, até por conta da pandemia, né? Iniciativas para melhorar a experiência do cliente, o atendimento, para melhorar processos internos e para melhorar o produto também. E os próximos passos?
o que você vê daqui para frente, o que é importante para vocês? Então, a gente, nesse primeiro ano, que nos pegou de surpresa, né, com tanta coisa tendo que ser feita, que não necessariamente estava dentro do planejamento, pelo menos nesse primeiro período, trouxe para a gente também demandas que não estavam planejadas para o próximo ano, para a sequência do que a gente vai fazer, né? O que foi muito bom, porque, na verdade, acelerou-se os processos. Tudo está muito mais rápido, tudo teve que ser implantado muito mais rápido. O que a gente está prevendo aí para esse novo ano que entra e o que a gente está fazendo por isso, né? Como eu comentei, a gente está fazendo, neste ano, o nosso primeiro Innovation Day, é um dia de inovação que ele acontece voltado para levar informação para os stakeholders. Então, a gente não tem pretensão de fazer simplesmente a inovação e ficar explorando isso internamente. Eu entendo inovação como algo colaborativo. Eu só entendo o ecossistema de startups se desenvolvendo exatamente pela colaboração que há entre todos. E a gente vê isso em grandes exemplos, né, do Cubo Itaú, Habitart, Porto Digital, enfim, todos se falam, todos trocam informação e essas startups do Brasil todas estão atendendo desafios no Brasil inteiro. E essa experiência que a gente traz, eu acho que esse é o grande passo aí para 2021, principalmente, porque no dia 9 de dezembro, as startups apresentam seus projetos para o mercado, não é simplesmente para a Iuni, né? Então, a gente tem uma live acontecendo na parte da manhã com esse evento, onde a gente convida os nossos stakeholders a participar, divulgamos nos ecossistemas para as startups e nos nossos canais de redes sociais. Então, todos que entrarem nesse horário, né, neste dia, vão ser impactados pelo discurso de inovação que a gente está trazendo. E a gente trouxe o que é o nosso caminhar aí nesse primeiro semestre, como desafio, o ESG. ESG é um termo que está sendo muito falado, tem empresas e pessoas que ainda não ouviram, mas fala sobre Environmental, Social e Governance. Esses 3 pilares que estão virando referência para os nossos próximos projetos, todos terem o máximo que a gente puder fazer de olhar para isso, né? A gente já tem processos de governança, a gente já tem processos de sustentabilidade e cuidados sociais, tem Unisocial, mas a gente quer expandir isso. A gente tem uma consultoria acontecendo voltada para identificar gaps que a gente ainda tem, a gente quer ter realmente um indicador ESG muito alto em tudo que a gente desenvolver por aqui. E esse eu acho é o grande ponto que vem, então, para 2021, a partir desse desafio, que é um desafio ESG para startups que têm soluções para esses 3 pilares: social, o ambiental e governança. Então, vocês estão incorporando em toda a operação, inclusive na inovação. Na inovação. E o interessante é que, quando a gente fala, né, dessa aproximação de inovação aberta, né, a gente foi super bem recebido, eu acho que é bom citar aqui, né? A gente tem na banca do evento a participação de pessoas que são da PolyAngels, que são pessoas desse time de investidores da PolyAngels, que vêm da Politécnica e outros agregados como eu, que participo e os convidei, e foi super bem recebido. A turma da Distrito, com mais de 300 startups, está como um apoiador do projeto, divulgando em todo o ecossistema. O Cubo já está divulgando no portal e nas suas redes. E isso é o bacana e é por isso que tem que ter esse reconhecimento, né? Essa é a colaboração que eu citei e eu acho que é isso que faz com que a gente consiga incorporar todas as frentes e crescer em todas elas também. Felipe, eu quero saber de você, como que está o uso hoje da tecnologia de vocês e quais são os próximos passos, tanto em termos de expansão quanto de novas funcionalidades ou novas aplicações? Em julho, nós tínhamos aí 200 unidades já reservadas para fazer uso da tecnologia. Agora, no fim do ano, a gente já está com quase 2.000 unidades, né? Então, foi um crescimento exponencial. Assim, aconteceu muita coisa em pouco tempo, né?
E dada essa velocidade de tudo que aconteceu, a gente entende que está sendo um recebimento muito bacana. Nós estamos, no começo a gente tinha muita procura pelo LinkedIn, pelas redes mais técnicas, né, onde arquitetos e engenheiros fazem essa busca. E agora o Instagram começou também a dar uma acelerada, porque as pessoas estão usando, né? E tá super legal assim, porque tem gente curtindo, elogiando, às vezes uma pergunta ou outra. Até agora ninguém xingou, então é um ótimo sinal. A gente vai ter problemas, eu sei que pode acontecer um bug, alguma coisa, mas a gente teve alguns probleminhas assim, mas também rapidamente foram resolvidos, assim, questão de horas. Então, está sendo muito bacana, assim, esse crescimento foi muito grande e com base nesse crescimento também nós já entendemos alguns pontos importantes para direcionar o aplicativo, né? Então, a gente já está passando por um redesign geral da experiência, que com base nesses meses que a gente teve, né, de usuários e de contratos também, não só a parte da usabilidade, mas com o modelo de negócio em si, né? A gente está reformulando tudo e também tem novas funcionalidades vindo para o começo do ano que vem. Então, a ideia é nós criamos um ambiente complexo, né? É um ambiente complexo, é um ambiente que conversa muito bem com um banco de dados. Então, nós estamos criando produtos para poder conectar com o cliente não só no fim da cadeia, mas também no início, nos estandes de venda, né? Sempre com foco no cliente. É muito importante dizer, né? A ideia não é trazer informações extremamente técnicas assim. É uma questão visual, uma questão de entendimento. Porque eu sou arquiteto e trabalhei a vida inteira com projetos, fui coordenador de projetos em São Paulo, então eu trabalhava muito com criação, com a parte de 3D, e eu sei o quanto é difícil você conseguir, às vezes, passar uma ideia para o cliente, né? Mostrar, não adianta a sua ideia ser boa, né? Você tem que saber mostrar ela da maneira correta, não é nem da melhor maneira. Às vezes você entende como arquiteto que existe uma maneira incrível, maravilhosa, que você vai por ali, e todo mundo olha e fala assim, putz, não entendi, não. Como que a gente faz isso? O foco da Inbuilt é sempre esse. Tanto no fim da cadeia, onde nós estamos, e a gente vai começar a atuar no começo também da cadeia, e a ideia é também criar novas usabilidades dentro do aplicativo para continuar dando esse suporte para o cliente, mesmo depois que ele recebeu o apartamento. Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Conversei sobre inovação aberta com Rico Araújo, diretor de inovação do Unilab da Uni Incorporadora. Muito obrigado, Rico. Obrigado eu pelo convite, foi ótimo poder contribuir aí com as experiências que a gente vivencia aqui. E também com Felipe Lima, proprietário da Inbuilt. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e tudo de bom. Obrigado mesmo. Obrigado e obrigado também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.